uma vacina contra a Covid-19 tem os dados publicados. Papa Francisco celebra missa na solenidade de Cristo Rei e pede que os jovens façam grandes escolhas. E ainda, confira a pesquisa do site Mercado Mineiro sobre o preço do gás de cozinha. O Horizonte Notícia está no ar. Olá! Vacina contra o coronavírus desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca tem eficácia que varia de 62% até 90% contra a Covid-19. Isso é o que aponta estudo feito com mais de 20 mil pessoas. Cientistas de Oxford e da farmacêutica britânica AstraZeneca informaram que a vacina experimental contra a Covid-19 tem eficácia média de 70%, podendo chegar a 90% dependendo do esquema de dosagem. A primeira análise dos dados sugere uma eficácia de 62% quando 2 doses da vacina experimental são administradas. A inoculação de meia primeira dose e 1 mês depois de uma dose completa demonstrou uma eficácia de 90%. O laboratório afirma que a eficácia de 70% foi calculada ao se combinarem os resultados das 2 maneiras de administrar a vacina. Os pesquisadores ainda estão fazendo experimentos para entender esse fenômeno. A vacina experimental da Oxford é uma das mais avançadas do mundo, junto com as das empresas americanas Pfizer e Moderna, que já anunciaram eficiências preliminares em torno de 95%. Bom, e agora nós vamos conferir a programação da Rádio América AM750. Vamos saber o que a produção da rádio preparou, para a programação desta terça-feira. Então vamos direto ao estúdio conversar com o apresentador Giovanni Rodrigues. Giovanni? Cadê o Giovanni para conversar conosco? Estou ouvindo o Giovanni, mas ele não aparece aqui. Agora sim! Bem-vindo! Sim. Tudo certo agora? O que vocês estão preparando aí na rádio nesta terça-feira, hein, Giovanni? Sim, Síria, uma ótima terça-feira aí para todos. Olha, vamos começar falando aqui do Tribuna Livre, né? Olha, o Tribuna Livre chega às 11 da manhã. Você confere as últimas informações sobre política local e nacional, cidades e muito mais. O programa vai ao ar daqui a pouquinho, às 11 da manhã, com o jornalista Rafael Nobre. Está no plano. O Tarde Viva hoje chega à 1 da tarde com muita música, informação, religiosidade, prestação de serviço para você. Apresentação com a jornalista Janaína Regiane. E já o Falando de Vida de hoje à tarde chega às 4h30 da tarde. Apresentação com a jornalista Lina Freire. E você confere hoje, o programa ele traz informações sobre a restauração da Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, Santuário Arquidiocesano de Adoração Perpétua. E o convidado do programa de hoje é o reitor do santuário, titular da paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, Padre Marcelo Silva. Você não pode perder, viu? Hoje à noite você tem um compromisso com a gente. No Estação 750, o programa de hoje destaca a série de lives nos Passos de Francisco, que apresenta aí nesta quinta-feira o tema Ecologia Integral. Ecologia Integral, E o momento informativo de partilha e o objetivo é promover a cultura do encontro com aspectos da atualidade propostos pelo Papa Francisco. Você não pode perder hoje a partir de 10h30 da noite com Genesi de Oliveira. Toda essa programação você acompanha na Rádio América AM750, também Rádio Cultura AM830 e pelo aplicativo Rede Catedral. Síria. Programação bem eclética para todos os gostos e para a família toda, então, hoje na Rádio América AM, né, Giovanni? É isso aí. Vamos juntos. Vamos juntos. Muito obrigada pela sua participação e até amanhã. Até mais. Bom, e agora é hora de atualizarmos as principais notícias desta manhã, os principais acontecimentos, os principais fatos. E ele, o André Cristino, já está aqui para atualizar todos nós. Bom dia, André, bem-vindo. Bom dia, Síria, bom dia a todos. Vamos falar um pouquinho dos reflexos da Covid, que até hoje tem atingido a população. As cirurgias eletivas em Belo Horizonte, na rede pública, o SUS, estão suspensas e aí já é uma fila de 22 mil pessoas aguardando por uma cirurgia e essa lista vai demorar.
O pessoal tem uma ideia, neste ano até agosto já foram realizadas 14.600 cirurgias eletivas pelo SUS. No ano passado, no mesmo período, foram 25 mil cirurgias, muito mais, mas por conta da ocupação dos hospitais, dos leitos, a Prefeitura suspendeu indefinidamente, não há um prazo para voltar e ela recomendou, inclusive, que as instituições privadas façam o mesmo. A Unimed, por exemplo, já suspendeu por uma semana as cirurgias, tanto na unidade da Avenida do Contorno, quanto da unidade lá em Betim. Bom, e falando em Betim, você tem informações sobre aquele prédio que desabou lá em Betim também, né, André? Pois é, no sábado, né, havia uma previsão de que aquele prédio que desabou, que ele fosse demolido, só que aí a construtora entrou na justiça pedindo que antes fosse feita uma vistoria. E a justiça determinou que não, que o prédio tem que ser demolido sim. A construtora ainda não foi informada dessa decisão, assim que for, ela tem 24 horas para alojar as famílias, né, que são 15 famílias que vivem no entorno. Elas foram tiradas de suas casas, tem ainda as 12 famílias que compraram os imóveis ali. Então, eles têm que ter um destino e a construtora tem que demolir o imóvel. Se ela não fizer isso em 24 horas, a Prefeitura de Betim, ela vai assumir toda essa função e vai cobrar depois da construtora. Vai lembrar que esse prédio aí são 5 andares e ele desmoronou, né, deu uma inclinada com a chuva do último dia 17, chuva forte lá em Betim. André, de Betim, vamos vir para Belo Horizonte. É uma atração muito aguardada nesta época do ano, é a iluminação de Natal, né? Lá da Praça da Liberdade. E esse ano, qual é a programação? Vai ter iluminação por lá? Vai ter uma iluminação, mas estão sendo negociadas como que elas serão feitas, né? E é tradicional essa iluminação na Praça da Liberdade, já são 33 anos, e hoje quem cuida ali do Circuito Liberdade é o governo de Minas, a Secretaria de Cultura e Turismo. E a proposta que o governo tem apresentado para a Prefeitura é que haja uma descentralização dessa iluminação de Natal para evitar aglomeração. Então haveria um circuito de luzes de Natal em Belo Horizonte e aí teria iluminação lá no Palácio das Artes, no prédio da Filarmônica, no Barro Preto, para que a família pudesse passear pela cidade e evitar aglomeração. É um estudo que está sendo feito, mas as luzes fazem parte do Natal, né? Então seria bacana se conseguisse, mesmo com a pandemia, encontrar uma alternativa para as famílias. Um circuito iluminado aí nesse Natal, né? André, muito obrigada pela sua participação e até amanhã neste mesmo horário. Até amanhã. O Papa Francisco celebrou a missa na solenidade de Cristo Rei na Basílica de São Pedro na manhã do último domingo, dia 22. E na homilia, o Santo Padre pediu aos jovens que não renunciem grandes sonhos, que não se contentem com o que é devido, pois o Senhor não quer que as pessoas restringam os horizontes, não quer que ninguém fique estacionado às margens da vida, mas correndo para as metas elevadas, com júbilo e muita ousadia. Como começar a realizar grandes sonhos? Foi o que perguntou o Papa. Segundo ele, é preciso fazer grandes escolhas. Escolhas banais levam a uma vida banal. Escolhas grandes tornam a vida grande, apontou o Santo Padre. De fato, explicou Francisco, as pessoas se tornam aquilo que escolhem, tanto no bem quanto no mal. Se escolhem roubar, tornam-se ladrões. Se escolhem pensar em si mesmos, tornam-se egoístas. Se escolhem odiar, tornam-se furiosos. Se escolhem passar horas no celular, tornam-se dependentes. Mas se escolhem Deus, tornam-se mais amados a cada dia. E se optarem por amar, tornam-se felizes. É assim porque a beleza das escolhas depende do amor, completou o querido Papa Francisco. E o Vaticano também realizou um seminário virtual com o CELAM, que é o Conselho Episcopal Latino-Americano, para discutir a América Latina e os efeitos da pandemia. Durante o encontro foi exibida uma mensagem do Papa analisando os desafios da pandemia no contexto latino-americano. Vamos ouvir. Ante este sombrío panorama, los pueblos latinoamericanos nos enseña que son pueblos con alma que supieron enfrentar con valentía las crisis y supieron engendrar voces que, gritando en el desierto, allanaron los caminos del Señor.
por favor, no nos dejemos robar la esperanza. El camino de la solidaridad como justicia es la mejor expresión de amor y de cercanía. De esta crisis podemos salir mejores, y así lo han testimoniado tantas hermanas y hermanos nuestros en la entrega cotidiana de su vida y en las iniciativas que el pueblo de Dios fue generando. O Papa Francisco conclamou o mundo inteiro a participar do Pacto Educativo Global, que foi lançado virtualmente em outubro. E em sinergia com a orientação do Santo Padre, a PUC Minas lançou uma publicação que destaca o caráter transformador da educação. Reforçando os ensinamentos da carta encíclica Laudato Si, o Papa Francisco conclamou o Pacto Educativo Global, convocando o mundo inteiro a trabalhar em prol de uma educação de qualidade. Este ano, o pontífice relançou o convite, ressaltando que a pandemia do coronavírus acentuou a disparidade de oportunidades educacionais e tecnológicas, a ponto de constituir-se uma catástrofe educativa. O Papa Francisco pensa que a única forma de transformar com mais agilidade todos os processos da sociedade, da humanidade, no presente momento, de uma maneira duradoura, é preciso mexer na educação. Esse é o pensamento dele. Não é possível fazer transformações significativas sem contar com aquilo que a educação produz, aquilo que ela faz, aquilo que ela realiza, que é justamente oferecer à sociedade homens e mulheres bem preparados, sob o ponto de vista da cidadania e do humanismo. O Papa Francisco, então, chama a todos para um pacto educativo global, com a esperança de que a humanidade possa ser melhor. É como um respiro, puxar forte o fôlego para poder fazer com que a humanidade faça uma grande revisão de vida e das escolas saiam pessoas diferentes. Reconhecida pela Congregação para a Educação Católica do Vaticano como a maior universidade católica do mundo, a PUC Minas abriga mais de 73 mil alunos em seus cursos de graduação e pós-graduação. Em sinergia com o Pacto Educativo Global, a PUC Minas lançou o Decálogo da Educação Humanista, que traz reflexões dos 10 diretores de institutos e faculdades da universidade, que representam todas as áreas de conhecimento. São professores, representantes de áreas diferentes, ciências exatas, ciências da saúde, da comunicação, a psicologia, as ciências humanas, as ciências sociais, enfim, que se juntaram, os diretores desses institutos e faculdades se juntaram para comentar tanto aquela carta convite, aquela convocação do Papa Francisco a um pacto educativo global, como também o próprio instrumento de trabalho já divulgado pelo Vaticano, no sentido de que a gente reforce, como tem dito de modo bem firme Dom Joaquim Moll, de que a gente reforce um pacto em que o centro de nossa atenção, de nossa preocupação e do investimento do trabalho, da inteligência, do afeto, seja a pessoa. Então, foi uma experiência rica porque são perspectivas muito distintas, são perspectivas diferenciadas de pessoas que têm visões de mundo, percepções de mundo a partir de pontos de vista que são suas especialidades, contribuindo para refletir como fazer com que a educação promova a pessoa humana. De acordo com a introdução do projeto do Decálogo, uma educação integral e inclusiva, capaz de uma escuta paciente e de um diálogo construtivo, é essencial no momento em que vivemos. Mais do que nunca hoje, exatamente porque mediados por telas, mediados por tecnologias, a educação tem que recuperar essa essencialidade humana, essa essencialidade do afeto, do respeito ao outro, da consideração do outro. Tudo isso daqui funcionará assim como uma luz, vai clareando o caminho, de modo que nós possamos corrigir atitudes, melhorar a nossa maneira de pensar, elaborar novas práticas com alunos, docentes, funcionários, não é? E assim a gente vai constituindo a universidade numa universidade cada vez mais humanista.
Muito bacana essa iniciativa da PUC Minas, né? Vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos em instantes.